Apucarana, aqui em Londrina, nós produzimos moda aqui, tanto feminina como masculina, que é vendida e etiquetada com todas as grifes que existem no mundo inteiro. Pierre Cardin, Amy Office, não sei o quê. Isso é um dado interessante, eu gostaria muito que o senhor divulgasse isso na entrevista. Produzidas aqui. Essa é uma das coisas que eu gostaria que o senhor Calças, comentasse. Pierre Cardin, todas as coisas de Curitiba. Tem uma matéria que vocês viram no jornal. Londrina, tem uma fábrica em Londrina que confecciona as roupas das maiores grifes do Brasil. E vem roupa da Alemanha para confeccionar. A Fórum é confeccionada toda em Londrina. Que legal, não sabia disso não. Isso é verdade. Quanto emprego se produzia naquela ocasião e quanto se produz, porque ela cresceu muito depois disso, né? E a gente falava muito nisso também para incentivar, porque nós tínhamos acabado de inaugurar aquele shopping de moda. Veste Sul. O Versul não, o outro ali, o Mercosul. Mercosul. Porque já se falava em Mercosul e aquela coisa toda, então eles queriam, a ideia do cara que montou o Mercosul é que isso fosse parte do Mercosul, que a Argentina, Uruguai, Paraguai, até passasse a comprar por esta linha aqui, então passasse por aqui e passasse no shopping Mercosul, essa coisa toda. E realmente foi, até hoje, foi o único shopping que deu certo, junto com o Versul. É porque os outros shoppings quebraram. E era uma preocupação nossa muito grande de ver esses shoppings que tinha 100, 200, 250 lojas quebrando e fechando as portas. É verdade, foi bem nesse período que se fechou um monte de lojas. Foi nessa época. Essa é uma das coisas que seria interessante conversar sobre isso. Porque é uma das preocupações das atas, inclusive, em várias discussões, a diretoria levanta a preocupação com o número de lojas que estão fechando. Então tá. Uma pergunta que eu queria fazer para o senhor Pedro, só para esclarecer um pouquinho, talvez o senhor se lembre, né, até pela sua condição de ter sido presidente mais do que eu. Existe aqui numa ata do dia 8 de agosto de 94, a assinatura de um convênio com a Unipem, e aí é um convênio entre a Unipem e uma etapa de um curso entre a SIM, IPESE, CICAT e ZAD. O Sebrae tudo bem, a gente sabe o que é. Né? Agora, o que é a Unipem? Você se lembra? Unipem. Universidade, uma coisa? Não me recordo. Mas era alguma coisa relacionada com a UEM, né? Com a UEM. Era algum convênio que nós fizemos, apoiando alguma iniciativa, algum curso. Porque teve até alguns cursos de estagiários que o assim apoiou, né? Teve até um programa chamado SER. Lógico, exatamente. Isso que é... A gente apoiava os estagiários na UEM. Estágio supervisionado, serviço de estágio remunerado, chamado SER. Que assim tinha um trabalho... Até hoje existe. Isso. Porque foi na época do senhor que foi organizado isso, né? Esse estágio. Foi. Eu não me recordo quem era o reitor na ocasião, mas acho que o reitor... E não era o Fernando Pontes, era o Fernando Pontes? De Souza? Ou o Paulo, não. Paulo Roberto. O Paulo Roberto é antes, né? Antes um pouco? Antes um pouco, era o Fernando Pontes. Depois dele foi o Fernando Pontes. Deve ter sido o Fernando Pontes. Porque logo depois veio o Jacó, e do Jacó veio a Neuza, que é a que está hoje. Então era Fernando Pontes. Não, Souza. Teve o Souza, né? A gente tinha muita dificuldade, não é como hoje, está democratizada, aberta e tal. Aquela tempo ela era bastante fechada, a universidade para a gente, né? Para o empresariado, aquela coisa. Depois tivemos vários movimentos para trazer a universidade, da Colombo para cá, aquela coisa toda. Sair do isolamento dela. E o trabalho com vocês é intensivo também, né? Você tem uma série de contatos com eles, de projetos. Agora, eu não sei se aparece em algumas atas aí, mas nós fizemos acho que dois fóruns de segurança, aparece. Que foram muito grandes, veio o secretário de segurança, foi no Devida. Isso aí foi o início, o embrião do CODEM. Tá? Isso é uma coisa importante comentar. Porque o que era o fórum de segurança? Porque naquela ocasião nós tínhamos problemas sérios com a polícia, essa coisa toda. E Maringá era uma cidade com alto índice de criminalidade, violência e tal. E nós fizemos esse fórum de segurança envolvendo todos os clubes de serviço, envolvendo a comunidade de um modo geral, como é hoje, basicamente o CODEM. E aí houve um trabalho, fizemos várias reuniões em vários lugares, que culminou com um jantar no Hotel de Ville, onde aí compareceu o prefeito, que na ocasião era o Ricardo Barros, né? Cid Ferreira, não era?
Acho que era o Said. Said. Eu não me recordo. Que foi o Ricardo Said Ferreira na época. Então era o Said. Said Ferreira. E ali, aí fizemos aquele trabalho, fizemos um memorial para as autoridades em Curitiba, foi entregue ao governador, aquela coisa toda, e algum resultado deve ter dado, eu não me recordo hoje mensurar isso que aconteceu, mas foi um trabalho, assim, um corte assim, transversal na sociedade, falando e organizando e reunindo todas essas pessoas, que hoje é mais ou menos o que o CODEM fez, o Repensando Maringá. Talvez tenha sido ali o início do Repensando Maringá, que depois o Hélio Costa Curta e o Jefferson começaram a fermentar mais e a criar Essa é uma questão que eu gostaria que o senhor colocasse, porque é importante para nós. Bem, senhor Pedro, podemos começar? Podemos. Então tá. Senhor Pedro Granado Martinez, é isso? Pedro Granado Martinez. Martinez. Martinez é o José Carlos Martinez. Do qual o senhor não tem nenhum vínculo. Gente boa. O senhor veio para Maringá quando, senhor Pedro? Em 1952, em junho de 1952. O senhor veio com a família? Veio com a família, da onde? Vim de Tupã, estado de São Paulo, mas eu havia nascido em Penápolis. Só nascido, porque fui transferido para Tupã com a minha família, e meu pai trabalhava com lavoura de café. Em Tupã? E nós nunca tínhamos morado em cidade. Aí eu, não sei, devia ter uns 9, 10 anos de idade, fomos morar em Tupã, na cidade, mas ainda tínhamos lavoura de café na região de Tupã. E como é que o senhor veio para Maringá? Como é que o seu pai veio parar no norte do Paraná? Não, ele sendo agricultor e gostando muito de café, ele se especializou naquilo, de café. Então a região de café era o Eldorado do país, era essa região aqui, esse norte do Paraná, onde sem adubo, sem nada, com as terras férteis, recém-desbravadas, ou então a gente comprava aqueles lotes com matas virgens, como você está vendo ali, a mata era daquele jeito, Maringá era daquele jeito, o bosque aqui, igual esse bosque da Zona 2. Você plantava o café e em pouco tempo, em 2 anos, você estava produzindo bastante café. Então, meu pai veio atraído por isso, pela lavoura de café, e eu vim junto, criança, né? Como é que você desenrolou as coisas em Maringá? O seu pai começou com a lavoura cafeira. E depois do campo, o senhor acabou... Quando nós viemos para cá, eu não participei mais da lavoura do alto, porque no estado de São Paulo eu trabalhava na lavoura mesmo. Eu limpava a cova de café, de vez em quando pegava uma cobra no meio da cova. Quando o café produzia, eu derriçava café, eu levava merenda, levava almoço, que a minha mãe fazia em casa, e levava... Meu pai e meus irmãos estavam trabalhando assim longe da sede da casa nossa, e eu levava almoço, e enquanto eles comiam lá, porque eu já tinha almoçado em casa, eu ficava lá derrissando café. O senhor era o mais novo? O senhor era o mais novo? Não, na ocasião era, depois tive mais uns irmãos aqui que nasceram inclusive em Maringá. Quantos irmãos aos todos? Nós somos em 9 irmãos. 9 irmãos. Estão todos vivos, uma parte mora aqui, outra parte mora em Camorão. Tem um irmão que é superintendente da Coama, Camorão, tem outro em Campo Grande, tem um irmão em Curitiba, tem um irmão em São Paulo, e tem um irmão caçula que mora em Balneário Camboriú, tem uma construtora, é o mesmo ramo que eu tenho aqui, construtora imobiliária, ele tem em Balneário Camboriú. Todos eles criados em torno do café? No princípio só. Este meu irmão mais novo, ele nem participou dessa fase, porque logo em seguida vieram umas geadas, umas coisas, aí meu pai já desistiu e morreu cedo. Teve um problema de saúde, morreu com 53 anos de idade. Eu já tenho 61, então, na minha idade, meu pai faleceu com 53, então bem mais novo do que eu estou hoje. E daí para frente nós começamos a trabalhar, assim, naquele tempo era um pouco diferente, a cidade era muito pequena. A Avenida Brasil aqui era normal, você vê uns caminhões de tora carregando aquelas imensas toras, aí pela Avenida Brasil, que não tinha asfalto, nem paralelepípedo, nem nada, era barro só. Num dia como hoje, que nós estamos gravando aqui, chovendo assim, era certeza, você ia para a escola à noite de bicicleta, você levava uns 2, 3 tombos, né? Porque eu morava lá na Vila 7, até você ir para a escola e voltar. Chegava... Caía várias vezes no barro, né? Então, mas tudo tinha a sua graça, tudo tinha o seu charme, né? Naquele tempo, que a gente se recorda até com uma certa saudade, mas hoje é muito melhor do que naquele tempo, né? Mas esses tempos, devido à idade que a gente tinha, a gente se recorda realmente com saudade. Mas em 52, você veja, quantos anos faz isso, né? 50 anos, praticamente. 50 anos, né? Então você vê, faz 50 anos praticamente que eu estou em Maringá. Eu tenho 61, então vim para cá com 12 anos. 12 anos.
E